Olá pessoal do Facebook, estamos abrindo nossa live agora. Estamos na nossa agenda positiva com uma série de lives com pessoas boas que têm bom conteúdo para compartilhar conosco nesse tempo de crise e isolamento. Nós temos um monte de má notícia na internet, por que nós não podemos gerar boa notícia nesse negócio aqui? Que bom que você está entrando. Nós temos pessoas já entrando. Pedir para você que está entrando conosco, compartilhe aí no seu Facebook para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Hoje nosso bate-papo sobre saúde, acho que é uma boa, viu? Nesse momento que nós estamos vivendo, falar de saúde. Vamos ver aqui quem está chegando. Já tem algumas pessoas entrando. A doutora Patrícia já está conosco. Só esperar mais algumas pessoas entrarem para a gente fazer a apresentação. Depois comenta aí, escreve nos comentários aí. Eu tô aqui, escreve da onde você é, né? Tinha gente da Inglaterra prometendo entrar hoje na live. O negócio está ficando internacional. Comenta aí quem está entrando, de onde você é. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live, mas antes disso já compartilha lá na sua página, para os seus amigos, começa uma sala aí de bate-papo, sei lá. Faz aí alguma coisa boa para nós. Faça suas perguntas aqui no bate-papo, se você tiver. Você pode perguntar o que você quiser, porque nós só vamos responder aquilo que nós soubermos mesmo. Então, você pergunta o que você quiser. Aqui é assim, doutor. Ele pergunta o que ele quiser e a gente responde se a gente souber. Vai fazer o quê? No caso, eu, né? Isso. Pode perguntar as mais difíceis hoje, porque não sou eu mesmo que vou responder. Faça as suas perguntas aqui. Muito bom. Está conosco a doutora Patrícia Leme. Já esteve nos abençoando outras vezes na nossa comunidade. Doutora Patrícia Leme é cardiologista, médica especializada em saúde pública pela Unicamp. E atualmente ela é coordenadora do centro de saúde que atende profissionais e alunos da Unicamp. Né? Esses dias eu vi lá um vídeo dela ainda, do local lá que eles estão preparando para atender o pessoal. Então eu queria que a doutora Patrícia desse umas boas-vindas aí para o pessoal que está nos assistindo no Facebook. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite ao pastor Fernando por essa oportunidade de poder contribuir com o meu conhecimento para tirar as dúvidas de quem está nos assistindo. Agradeço também as pessoas que vão nos assistir e dizer que eu fico muito feliz, né, de poder usar minha vocação na área de saúde para poder ajudar a, pelo menos, diminuir um pouco essas grandes preocupações, né, que estão nos alcançando hoje com essa pandemia do Covid. Então, se vocês saírem dessa live um pouco mais tranquilos, eu vou ficar bem feliz, bem satisfeita. Muito bom. Nós conversamos com a doutora Patrícia, falando, doutora Patrícia, tem um monte de dúvida na minha cabeça, eu não sei o que eu faço. Eu falei, então vou fazer o seguinte, em vez de eu perguntar só, aí a senhora me responder, e você me responder, a gente vai colocar na live, que assim quem tiver também faz as perguntas dele. E eu queria começar já com a primeira, vamos começar já que é para ficar bom. Doutora, em meio a essa quantidade enorme de informações que eu acredito que você também receba e também veja nas redes sociais, de verdade, como que nós podemos cuidar melhor da nossa saúde? Eu, por exemplo, eu não sei se sai e fica em casa, lógico, eu estou dando preferência para ficar em casa, aí quando sai com a máscara, mas nem todo mundo está com a máscara, e alguns falam para não sair da máscara, outros falam para sair com a máscara. Eu, por exemplo, gosto de ciclismo, estou com a minha bike parada ali, estou tentando pedalar em casa, mas já tem muita gente falando que é bom fazer o negócio fora também. E aí a gente fica nessas dúvidas, nessas questões. Por favor, nos ajude um pouquinho só a entender um pouquinho como que nós podemos manter a nossa saúde nesse tempo. O que a senhora tem para nos dizer? Bom, em primeiro lugar, eu vou dizer para você o seguinte, para vocês, né? Independente de Covid ou não, nós todos temos que cuidar da nossa saúde, tá? Então, para mim, para nós, 3 coisas são fundamentais, 3.
para a gente cuidar bem da saúde? É alimentação saudável, número 1. Atividade física, número 2. E cuidar da saúde mental é o número 3, tá? Isso a gente chama de promoção de saúde, que é diferente de prevenção de doenças. Então, são 3 pilares que a gente deve estar sempre atento. E muito mais agora com a pandemia de Covid. Por quê? Porque a gente precisa estar com a imunidade em dia para poder, se a gente, por um acaso, for infectado pelo Covid, que não é uma probabilidade pequena, que o nosso corpo esteja preparado para reagir bem a esse vírus, né, terrível, né? Esse nosso inimigo microscópico, né? Que está sendo dito como o grande causador de uma terceira guerra mundial. Acho que nós podemos considerar que nós estamos enfrentando um inimigo oculto que está sendo considerado como comparando-se a uma terceira guerra mundial, né? Então, dentro desses 3 pilares, eu vou tirar algumas dúvidas, por exemplo, em relação à atividade física, tá? Então, a atividade física ela é super importante para 2 coisas nesse momento. Tanto para aumentar a nossa capacidade de defesa do organismo, tá? Porque a gente sabe que a atividade física, ela faz com que os nossos, vamos chamar de soldadinhos, né? Que são os glóbulos brancos, que eles se defendem contra essas infecções, que eles façam a sua parte quanto eles alcancem melhor o local onde está a infecção, né? Isso o exercício faz muito bem. E a ansiedade, que faz o contrário, diminui a nossa imunidade, né? O exercício físico, ele diminui a ansiedade e melhora a imunidade, tá? Então, ele é fundamental, tanto na vida normal nossa, quanto nessa época mais ainda de Covid, né? Então, eu acho que está todo mundo convencido que é importante fazer exercício, tá certo? Agora, dentro desse contexto que a gente está, né? A gente pode fazer exercício dentro e fora de casa, tá? Fora de casa, veja bem, você tem que escolher um lugar que não tenha movimento, tá? Um lugar com pouca gente, né? Você deve ficar afastado das pessoas, pelo menos 2 metros, né? Não deve chegar perto das pessoas, tá? Usar máscaras, né? Essa questão da máscara, eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? O que acontece? A máscara de pano, que é a máscara que está todo mundo usando, né? Por quê? As outras máscaras, elas devem ser utilizadas pelos profissionais de saúde, né, gente? E se a gente for usar as máscaras cirúrgicas, os profissionais de saúde não vão ter para usar. E aí é complicado, né? Mas as máscaras de pano, elas servem para quê? Elas servem para você não espalhar o vírus, mas elas não te protegem de um vírus. Então, o mais importante mesmo é manter o afastamento das pessoas, tá? Aí você pode, sei lá, dar uma volta no seu condomínio, você pode dar uma volta num parque, desde que esteja longe das pessoas, que não seja um lugar movimentado. Só não vá fazer exercício se você tiver com tosse, com febre. Se você tiver com sintomas, não deve se exercitar. Você deve ficar em casa, aliás, se isolar completamente, né? Então, eu não sei se eu vou falando, se você vai perguntando, para não ficar um tom de palestra, né? Mas não, achei muito interessante. Achei muito interessante essa colocação, primeiro, de que já era importante antes muitas coisas, às vezes nós não fazíamos, e agora a gente está fazendo. A gente sabe de países que já saem na rua de máscara há muito tempo, por exemplo, né? Os países orientais. A questão do exercício físico, que às vezes a gente não fazia. Tem muita gente postando assim, doutora, pô, justo agora que eu ia na academia, a academia fechou, né? Mas a gente sabe que não é só isso. E eu acho que mais do que isso, é um pouco do que a gente tinha conversado também, a senhora já entrou um pouquinho,
De verdade, essa questão emocional pesa muito na saúde física também, nesse momento, não pesa? Pesa muito, né? O emocional, ele faz com que a gente libere alguns hormônios, o cortisol, né? O corticoide. Ele sobe pressão, ele sobe diabetes, né? E ele também diminui a imunidade, né? E a gente sabe que nessa pandemia, a própria mídia, né? Ela tem uma função, claro, de informação, né? É muito válida, mas ela tem assustado muitas pessoas, né? Então, a minha recomendação para quem é mais ansioso, está mais ansioso com essa questão da pandemia, que não fique acessando muito essas mídias, né? Porque até a gente ter uma notícia boa da pandemia vai demorar, tá? Então, toda hora que você ligar a televisão, que você acessar a internet para ver dados do Covid, você vai ter notícia ruim, pelo menos aqui no Brasil, tá? Então, cuidar do emocional, meditar, orar, né? Isso depende da religião da pessoa, né? Nós aqui falamos de oração, mas olha, se você está em casa com a sua família, se você tem o privilégio de poder estar em casa, né? De não estar trabalhando, então conviver mais com sua família, fazer atividades em conjunto, né? Dançar, né? Atividades físicas em casa, coloca aquelas aulas online que tem, né, no YouTube, usa o YouTube para fazer as aulas online, tem de aprender a dançar forró, Nossa, tem bastante coisa para fazer, viu, nas aulas online. Mesmo atividades de pegar pezinhos, né, que você pode ter em casa também, você pode usar o seu sofá para fazer atividade física, não para ficar sentado assistindo TV, mas o sofá tem utilidade para você fazer agachamento, fazer uma série de atividades que você encontra na internet. Então, agora, pessoas que são de grupo de risco, né? Isso é importante falar. Eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou só repetir. Quem são as pessoas que não é que elas tenham maior chance de pegar o Covid, mas se elas pegarem, ela tem uma chance maior de adoecer e de ficarem mais graves. São as pessoas que têm problemas cardíacos, tá? São as pessoas idosas acima dos 60 anos, são as pessoas que têm diabetes, que têm doenças respiratórias crônicas, né? Como asma, enfisema, aquelas que fazem tratamento para câncer, como quimioterápicos ou imunossupressores, e as pessoas que têm obesidade mórbida, que são muito obesos, né? Então, essas são pessoas que têm maior risco. Essas pessoas, quanto menor a exposição, melhor. Então, por exemplo, evitar ir ao supermercado, tá? Para ir ao supermercado, deixa as pessoas mais jovens, as pessoas que não têm comorbidades, irem fazer compras, tá? E praticar atividades físicas mais em casa mesmo, tá? Fazendo essas coisas que você tem que ser criativo, né? Quando a gente quer fazer exercício, a gente arruma um jeito, né? Quando a gente não quer também, a gente não arruma, né? Tem uma frase que a gente costuma dizer assim, que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Ah, com certeza, né? E eu fico vendo algumas notícias na internet, eu tento filtrar, né? Eu acesso em alguns momentos específicos no meu dia as lives. Aqui em casa eu tenho dois tipos de live, não sei se a senhora sabia. Eu tenho as lives que eu faço com os convidados, e eu tenho também minha mulher, porque ela manda eu lavo a louça, lavo o quintal, lavo a roupa, então é o dia inteiro nesse Ai, meu negócio de Deus. live. Mas assim, a gente vê algumas pessoas reclamando que os hospitais estão vazios. E aí a gente fica pensando assim, ou que as UTIs, não era tudo isso e coisa e tal. Eu, no meu pensamento, eu agradeço a Deus pelos hospitais não estarem cheios e pelas UTIs não estarem cheias. Principalmente na nossa região aqui, que é o que a gente está vendo mais. As outras regiões a gente tem recebido notícias um pouco piores. São Paulo, Manaus, alguns estados do Nordeste. O que a senhora fala um pouco para nós? A senhora que está aí, está cuidando inclusive dos profissionais. Eu acho que os profissionais da medicina hoje são grandes heróis, né, por não fugirem da luta e enfrentarem tudo isso. A gente tem orado por eles também, pedido a Deus a bênção
sobre eles, a gente ouve notícias de perdendo alguns e aí o nosso coração fica triste, porque para nós são guerreiros que estão ali na frente de batalha e a gente tem orado por ele. O que a senhora fala sobre essas notícias? Nós não devemos agradecer por não estar cheio? Então, em primeiro lugar, eu queria dar uma notícia que todo mundo já sabe, mas não custa lembrar, que o pico da epidemia não chegou, certo? Então, se ele não chegou, significa que a cada caso, a cada dia, o dia de hoje tem mais casos e mais óbitos do que o dia de ontem teve. Então, vai aumentando dia a dia o número de casos suspeitos, de casos positivos e de mortes. Tá? Então, nós ainda estamos na ascensão da curva epidemiológica, que a gente chama. Então, não é hora de comemorar nada. Claro que, se a gente for comparar dados de São Paulo capital com dados de Campinas, existe uma diferença grande, certo? Por várias razões, né? São Paulo, claro, é uma capital, é uma cidade que teve um afluxo de gente viajando, né? Muita gente que veio de fora. É uma cidade grande, que tem mais movimento, né? Então, isso já facilitou um maior número de casos. Por outro lado, aqui em Campinas, a gente teve uma atuação forte da universidade, da Unicamp também, para começar muito cedo o isolamento social, né? Então, com isso, que nós temos aqui na Unicamp, em torno de 50 mil alunos, né? Então, já interrompendo as aulas, interrompendo as atividades que não são essenciais na universidade, né? Claro que Campinas, ela não é só a universidade, mas a Unicamp, mas já foi uma grande medida de proteção. A outra coisa é que nossa prefeitura também se preparou bem com relação aos leitos de UTI, né, com relação às enfermarias. Então, hoje, a nossa ocupação de leitos está em torno de 65%, enquanto que em São Paulo está em torno de 90%, 95%. Tá? Então, a nossa situação hoje, ela é mais tranquila do que em São Paulo. Então, sim, graças a Deus, né, nós temos uma situação um pouco mais confortável, mas não a ponto de nós já queremos sair de casa e voltar para o shopping, etc., né? Então, é claro que a prefeitura... Porque, assim, uma coisa importante da gente falar, o que depende de você relaxar o isolamento social, né? Quando é que nós vamos ter esse relaxamento do isolamento? Primeiro, quando passar o pico da curva, tá? Então, quando a gente começar a ter menos casos, isso é uma coisa. A outra coisa é quando a gente vai monitorando e realmente vendo que o nosso sistema de saúde está dando conta, tá? Então, a gente pode ir relaxando um pouquinho. Então, tudo isso está sendo estudado pelas secretarias de saúde de todos os municípios e estados. Então, por exemplo, eu acredito que São Paulo, enquanto governo, quando ele vai começar a relaxar essas medidas, em cidades menores, que tem a sua ocupação de leitos menor que 50%, que tem poucos casos, poucos óbitos, né? Então, por exemplo, hoje São Vicente é uma cidade que tem pouquíssimos, tem um caso só, não teve nenhum óbito, tá? Então, se você olhar no site da Secretaria de Estado de São Paulo, você tem a lista de todas as cidades de São Paulo, o número de casos e o número de óbitos, né? Então, aquelas cidades menorzinhas, que tem poucos casos e tem uma boa rede de saúde, essa sim, provavelmente vai começar a diminuir, a relaxar aos poucos o isolamento nessas cidades, tá? Mas isso tem que ser planejado e monitorado, porque a partir do momento que essas medidas causarem um aumento de novo nos casos, vai ter que apertar de novo esse isolamento. Entendeu? Muito bom, muito interessante. Acho que vai esclarecendo, né, e vai tirando algumas dúvidas nossas, porque às vezes a gente fica nessa dúvida de, vamos começar a pressionar então para voltar, já que os leitos estão vazios. Muito se fala essa questão do pico da curva, né, porque falaram que era em abril, agora é maio, agora é junho. Eu acho bom a gente ter essas noções. E saber que eu acho que o pessoal, ninguém quer que fique parado. Na minha visão, eu acho que ninguém quer que fique parado. Eu fico pensando assim, um prefeito e um governo, ele vive de arrecadação. Se está parado as coisas,
o negócio vai só piorando. Então eu acho que ninguém quer. Nós queremos de verdade que todo mundo possa voltar ao seu trabalho. Mas sim, eu acho que o planejamento vai ser fundamental. Eu tenho outra pergunta. As doenças. Antes de fazer a pergunta, você que está na live conosco, ó, por favor, faça a sua pergunta aqui. Ó. Se você tem alguma dúvida, nós estamos abertos, estamos à disposição. Manda aqui no chat para nós, né? O Claudião já mandou uma pergunta aqui também, ó. Cláudio Rodrigues. O que a doutora acha sobre adotarmos isolamento vertical? Já vou passar primeiro a pergunta do Cláudio. O que a doutora acha sobre adotar o tal do isolamento vertical no nosso país ou na nossa situação? Tá, então não sei se todos sabem, né, mas o isolamento vertical é o isolamento só das pessoas que se enquadram no grupo de risco, né, das pessoas, os grupos de risco que eu comentei. Então, veja bem, o que é muito importante a gente saber é que pessoas que não têm sintomas, elas podem transmitir a Covid, tá? Esse é um vírus traiçoeiro. Por quê? Em primeiro lugar, porque, diferente do vírus da gripe comum, da influenza, ele se multiplica bastante no trato respiratório superior, no nariz, na garganta, né? Enquanto o vírus da gripe se multiplica muito no trato inferior, no pulmão, nos brônquios, tá? Então, você tem uma carga alta viral no trato respiratório superior, mesmo antes de você saber que está com o vírus. Com isso, você pode contaminar várias pessoas, né? Então, a gente até tem um artigo científico que saiu recentemente numa revista de renome, no New England Journal of Medicine, que fala que o calcanhar de Aquiles da pandemia de Covid são as pessoas assintomáticas, são as pessoas que não têm sintomas, porque são elas a maior parte da responsabilidade da transmissão do Covid através das pessoas que não têm sintomas ou que ainda não têm, que a gente chama de pré-sintomáticas. Quer dizer, elas já estão com o vírus, ficando enlouquecidamente no seu trato respiratório, mas ainda não se manifestaram os sintomas. Tem um problema também, esse vírus, ele fica se multiplicando um tempo grande no nosso corpo, bem mais, 5 dias mais do que o vírus da influenza. Ou seja, você tem um vírus que tem uma alta capacidade de replicação, né? Ele se replica enquanto você não está sentindo nada, tem uma alta transmissibilidade, né? A gente fala assim, cada pessoa infectada, ela pode transmitir para 2 a 3 pessoas, porém, essa taxa já chegou a 6 pessoas em alguns países do mundo. Então, você pode ser responsável por espalhar o seu vírus para mais 6 pessoas que tenham contato com você. Por isso que a questão do distanciamento social é não ficar cara a cara com ninguém em nenhum momento. É fundamental como uma estratégia de prevenção, tá? Então, voltando à história do isolamento vertical. Quer dizer, se você tem uma família que tem 2 pessoas jovens ou 2 pessoas que trabalham, você tem uma pessoa idosa ou uma pessoa que tem diabetes ou que tem asma, certo? E você vai trabalhar, a pessoa fica em casa, quando você chegar de fora, você vai transmitir para a pessoa que está em casa. Quer dizer, eu particularmente, eu não... a minha opinião é que não, que o isolamento vertical, ele não é uma boa estratégia para a prevenção da disseminação do vírus. Eu acredito que existem contextos, né? Eu acho que alguns países não tão grandes como o Brasil ou com algumas dificuldades, a gente tem visto notícias. Eu, por exemplo, ainda posso me isolar na minha casa, ainda tenho espaço, tenho um quintal ali para as crianças brincar, mas a gente sabe de realidades no Brasil que moram 4, 5, 6 pessoas em um cômodo de 3x3. A gente pediu isolamento social, o afastamento já é difícil, imagine fazer o isolamento vertical. Eu acho que é uma opção, mas eu acho que realmente na nossa realidade eu também acho que é muito complicado de se fazer. Eu acho que teoricamente, doutora, é até interessante, mas na prática eu acho muito complicado. Eu tiro por mim, E né? você... Pode falar.
E você tocou num ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente não, como cristãos, nós não podemos ficar alienados dessa questão da desigualdade social, né? Então, você veja, inicialmente, quem foi que foi contaminado pelo Covid no Brasil? Inicialmente, foram as pessoas mais ricas, porque eram as pessoas que vieram de viagens para do exterior, tá? Então, essas pessoas vieram, trouxeram o vírus, enfim, mas não é esse o ponto. Mas agora está se alastrando para onde? Para as periferias, para as favelas, né? E são populações que não têm convênios médicos, né? Então, nesse momento, o SUS ele está sendo muito lembrado e deve ser fortalecido, porque é uma estratégia onde todos podem ser atendidos. Você imagine se as pessoas não tivessem o SUS a quem recorrer, né? Então, a desigualdade social, ela realmente ela vai ser responsável pela morte de muitas pessoas, né? Embora o vírus não separe, na gravidade o vírus não separa ricos de pobres, certo? Porém, para o contágio, sim. E quanto mais pessoas tiverem o vírus, claro, e maior a chance delas desenvolverem uma doença grave, né? Então, a gente tem que pensar em todo mundo. Na hora que a gente for sair de casa, eu tenho que pensar que eu posso não estar sentindo nada, mas eu posso estar contaminado e posso contaminar pelo menos 6 pessoas ao meu redor, e uma delas pode ser uma pessoa de risco, né? Então, a responsabilidade é de todos nós. Muito bom. Aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, a Marcela Leme aqui, deve ser parente. Pergunta, Oi, qual é... Mar. É minha filha. Oi, Mar. Filha. Manda um abraço aí para ela. Qual a importância do sistema público de saúde nesse contexto de pandemia? Olha lá, ela nem sabia que eu ia falar ainda, né? É fundamental, porque quem é que faz a vigilância dos casos, né? Então, quem é que faz a testagem? Quem é que sabe quantos casos positivos tem? Quem é que faz o monitoramento dos casos positivos? E quem é que faz o atendimento da maior parte da população do Brasil? É o Sistema Único de Saúde, né? Então, eu acho que ela fez essa pergunta porque ela vai entrar em medicina agora a partir de agosto. Então, vai ser médica também, se Deus quiser. E ela está preocupada, claro, com a atenção para a maior parte dos brasileiros, né? Vocês sabem que 80% dos brasileiros não têm convênio médico, né? Então, eles usam o SUS, né? Então, o SUS é importantíssimo, né? Em todas as instâncias, né? Isso aí. Outra pergunta. Alguns profissionais da saúde têm dito que é importante expor o maior número de pessoas para se contaminarem, criar anticorpos e, lógico, tomando cuidado, né? No nosso contexto, você acha que isso pode dar certo? Gente, veja bem, o que nós estamos tentando evitar com o isolamento social? É a velocidade da epidemia, tá certo? Por quê? Quando você tem muita gente pegando junto, a probabilidade de você ser mal atendido num serviço público é maior. Pensa só, você ir num pronto-socorro, pensa no Marigate. Pensa você chegar no Hospital Marigate Municipal, lotado de gente, e pensa ele mais vazio. Você acha que você vai ser mais bem atendido aonde? Né? Não é nem culpa do profissional, ele faz o que pode, né? A mesma coisa, os insumos hospitalares, ventilador mecânico, vocês estão acompanhando? Até você pode aumentar leitos de UTI e tudo mais, mas se você não tiver o respirador, se você ficar grave, você não vai ser colocado no ventilador. É o que a gente tem visto, de escolher entre pessoas jovens, idosas, né, para ser colocadas no respirador. Então, veja bem, se todo mundo pegar ao mesmo tempo, vai ser uma tragédia nacional. Isso já está acontecendo em alguns lugares, né, que nós estamos vendo em Manaus, mesmo em São Paulo. Então, a nossa ideia é
alentecer esse processo para que as pessoas que sejam infectadas, elas se recuperem com a melhor qualidade, tá? Claro, a gente queria que a gente dormir e amanhã acordar sem o Covid, né? A gente queria isso, vamos voltar ao normal amanhã. Quem não queria isso? Mas isso não é possível, infelizmente, tá? Por que a gente... quando que vai ser esse pico? Ninguém sabe, gente. Não adianta, tudo é chute. Ninguém sabe, tudo é chute. A gente só vai saber a partir do momento que os casos começarem a cair. Então, por exemplo, hoje teve 300 casos novos, amanhã teve 200, depois da manhã teve 100, daqui a 3 dias teve 50. Aí sim, a gente acompanhando esses casos, a gente vendo que está caindo mesmo, é que nós vamos saber que realmente houve um pico da curva e que agora está começando a cair, né? Então, é complicado. Não, muito bom. Eu ouvi hoje a responsável pelo Hospital das Clínicas de São Paulo falando que já teve 1.000 pessoas recuperadas e ela agradecendo, dizendo, olha, que bom que a população está colaborando, porque se nós não tivéssemos leitos, se nós não tivéssemos respiradores, se nós não tivéssemos bom atendimento para essas 1.000 pessoas, nem eles estariam recuperados provavelmente hoje. Então, falando dessa importância... Sim, nós temos que comemorar, sem dúvida, nós temos que comemorar as pessoas que se recuperaram, porque é mais ou menos uma roleta russa, né? Quer dizer, não é que a gente... Existem os grupos, claro, que têm a maior chance de piorar e os que não têm. Mas a gente sabe que ninguém está fora da chance de ter um quadro mais grave, né? Então, se recuperar significa que você foi bem atendido, que o serviço de saúde deu conta, que seu corpo conseguiu reagir bem a essa infecção, né? E que houve todo um trabalho dos profissionais de saúde. Então, tem que ser comemorado mesmo, tem que ser divulgado, no sentido de quê? Da gente ficar mais feliz, né? Da gente ficar mais feliz e não pensar só em coisa ruim. Mas não é um motivo para a gente relaxar, nem no nosso cuidado e nem no cuidado com o próximo, com o outro. Isso mesmo. Tenho falado aqui em casa que, embora eu esteja nesse grupo de risco aí que eles falam, eu falo para as crianças, eu falo, não é o momento da gente se proteger só. Eu acho que o mais importante é a gente cuidar do outro, a gente não passar isso para o outro. Eu queria fechar as minhas perguntas com essa aqui, ó. E as doenças não relacionadas à crise? Então, estão dizendo que alguns exames de câncer que poderiam ser detectados não estão sendo, outras doenças que as pessoas podem não estar indo ao médico ou não estão recebendo. No meu caso, por exemplo, eu estou chegando perto do meu tempo de fazer o meu acompanhamento com o cardiologista, que fica ali no hospital. Aí eu fico pensando, nossa, eu deixo isso passar. Eu acho que é importante a senhora falar um pouco sobre isso também. E as pessoas que têm doenças, estão em tratamento, continuam esse tratamento, não continua? Que cuidados tomar mais nessa saída para ir ao médico? A senhora é cardiologista também, né? Então, fala aí. Então tá, antes de falar nesse tópico, me permita falar rapidamente sobre a alimentação, que eu acabei não falando, né? Que mais do que nunca, nesse período, a gente deve ter uma alimentação mais saudável, in natura, evitar congelados, embutidos. Então, fazer uma alimentação de chefe mesmo, né? Então, que aliás, lá em casa nós estamos fazendo isso, viu? Que é reunir a família para fazer comidas em casa saudáveis. Quer dizer, você tem uma hortinha orgânica na sua casa, um temperinho, né? E usar a criatividade para fazer uma refeição mais saudável, né? Então, legumes, frutas, verduras, né? As frutas e legumes com vitamina C que ajudam na imunidade, né? O salmão que ajuda também a diminuir o estresse, os peixes, né? As leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, né? Alimentos que têm zinco, como a gema de ovo, carne vermelha, tá? Então, resumidamente, é aquela alimentação que a gente deveria ter sempre e agora muito mais, né? Que é uma alimentação
natural. Eu sempre brinquei que é assim, será que faz bem para mim? Você procura se tinha no paraíso. Tinha no paraíso? Se tinha no paraíso é porque faz bem para o ser humano, certo? É uma forma de brincar, mas de dizer, o que tem na natureza, que foi feita para o ser humano, é isso que faz bem para a nossa saúde, né? E quando você evita congelados, ultraprocessados, que são muito ricos em sal, em açúcar, né? Você causa uma deficiência nutricional. E aí você não vai combater bem esse vírus, tá? Então, gente, muita água também, água e alimentos naturais, tá certo? Isso é uma dica. Agora, voltando para o que você falou, que é importantíssimo. Qual que é a nossa recomendação? Como é que é? Se eu tenho que fazer isolamento social e ao mesmo tempo tenho que cuidar da minha saúde e não posso ir ao médico, o que é que eu faço? A dica é: consultas de rotina devem ser adiadas. Tá? Devem ser adiadas. O cuidado com a saúde nunca deve ser adiado, que é aquelas 3 coisas que eu falei, vou repetir: alimentação saudável, atividade física e cuidado com a saúde mental. Esses 3 cuidados nunca devem ser adiados. A consulta ao médico de rotina, essa sim pode ser adiada. Medicações, não deixar nunca de tomar as medicações de uso contínuo, tá? Inclusive, as farmácias estão aceitando receitas digitais. Então, se você puder entrar em contato com o seu médico e pedir, eu mesma estou dando a todo dia direito receita, estou escaneando e mandando para meus pacientes a receita, justamente para evitar que eles tenham que ir ao consultório, tá? Agora, se você é um paciente que tem fatores de risco, por exemplo, para infarto, você é fumante ou hipertenso ou diabético e tiver alguma dor, algum sintoma muito forte, não deixe de ir ao médico, tá? Não deixe de ir ao pronto-socorro, porque assim, o risco pode ser maior do que o risco de você pegar o vírus, o risco de você ter um infarto, ter um derrame, né? Então, o que a gente fala é de rotina evitar, mas qualquer sintoma mais grave, levar sim ao pronto-socorro para que possa ser definido o melhor tratamento. Muito bom, muito bom. Está conosco a doutora Patrícia Leme, você que entrou agora aí, trazendo boas dicas para nós cuidarmos da nossa saúde. Eu, de verdade, fico aqui com a impressão de que eu já sabia algumas dessas dicas, mas eu acho fundamental esse processo de lembrança, porque a impressão que dá é que a gente sabe, guarda num quartinho, mas não faz, né? Tantas coisas importantes, e que esse tempo traga coisas boas para nós, pelo menos de mudanças de hábitos que nós já prometíamos, mas que a gente possa fazer agora, né? E trabalha lá na Unicamp, cuidando dos profissionais que estão cuidando da população, que Deus abençoe. Nossa oração, de novo, é que Deus cuide. Eu tenho pessoas da minha família que também trabalham na vigilância sanitária, trabalham dentro de hospitais, e a gente sabe que não é fácil essa tarefa de estar ali na linha de frente, em contato todo dia, né? Imagina, a doutora falou que é um negócio que produz toda hora, essas pessoas estão em contato todo dia com essas pessoas. Então, que Deus cuide dessas pessoas e que elas possam sair desse tempo bem, sem sofrer nenhum tipo de dano maior. Muito obrigado, doutora Patrícia, por estar conosco, abençoar a nossa vida. Essa live está sendo assistida agora, mas também ficará no Facebook para pessoas poderem assistir depois. Você pode compartilhar, por favor, você que está assistindo, compartilhe, porque é vida. É nós levando vida para o maior número de pessoas e também levando paz, né? A pessoa sabendo de mais informação, ela fica mais em paz e ela vai fazer aquilo que precisa fazer. Eu queria pedir uma palavra final, doutora Patrícia, deixando para nós aí uma palavra final, uma recomendação final, e desde já agradecendo a sua participação conosco, viu? A minha mensagem final é de que sou muito grata a Deus pela minha vocação, por eu poder estar usando meu conhecimento, né, para ajudar a cuidar da saúde das pessoas nesse momento tão difícil, nesse desafio que o mundo inteiro está passando, e deixar uma palavra de tranquilidade para vocês.
nós vamos enfrentar, está sendo difícil, está sendo, mas se cada um puder ajudar de alguma forma, né? Ajudar não é aquela coisa, né? De muito ajuda quem não atrapalha. Não, isso é uma coisa importante que nós também devemos aplicar nesse contexto do Covid, né? Mas procurar também formas de ajudar as pessoas mais carentes, através de, às vezes, uma conversa, por exemplo, uma pessoa idosa que mora sozinha, que vai sofrer muito com o isolamento social. Então, você conversar com ela pelo telefone ou de longe, quer dizer, todos nós podemos ajudar de alguma forma nesse período da pandemia, né? Então, que a gente procure ajudar as pessoas e se a gente, infelizmente, pegar o vírus, que a gente se cuide o mais rápido possível, tá? Que a gente vai se sair bem. E eu me coloco à disposição, tá? O meu Facebook está aí também, né? Eu acho que vocês estão... Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, eu posso tirar dúvidas, eu gosto de fazer isso, né? O pessoal lá de casa sabe que não tem hora, né, para a gente responder dúvidas, né? Mas vamos se cuidar, gente. Então, eu cuido de vocês e vocês cuidam de vocês e dos outros. Cada um, então, é um círculo de cuidado. Tá? E agradecer a Deus por isso, por essa oportunidade. Agradecer ao pastor também, viu? E me coloco à disposição para o que for preciso. Que bom. Depois eu pego aí o link de onde a doutora trabalha, do SECOM, também os links que ela me passar de contato e deixo aqui no texto dessa live. Que bom essa palavra. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Eu às vezes ficava aqui, doutora, sem saber o que eu podia fazer muito. Porque às vezes a gente não quer sair por essa questão da hipertensão e algumas coisas, mas eu falei, eu conheço tecnologia, eu vou estudar como é que faz transmissão, eu vou estudar como é que faz live, eu vou convidar os meus amigos, eu vou ajudar a produzir algum conteúdo de qualidade que possa ajudar. Às vezes é pouco, mas Deus vai usando, Deus vai abençoando e vai chegando na vida daquele que precisa. Muito obrigado. Amém. Você que esteve conosco, você que assistiu essa live, obrigado, doutora Patrícia, o tempo dela, que Deus abençoe, cuide de todos vocês aí, de você, da sua equipe, de todos que trabalham e todos os médicos e profissionais da saúde em geral do nosso país, que nós possamos sim passar por isso e o mais rápido possível e que Deus nos abençoe e cuide de nós. Deus abençoe você que está nos assistindo nessa live, compartilhe, faça com que isso chegue ao maior número de pessoas, curta a nossa página, nós temos mais de 20 lives agendadas praticamente todas as noites e também você vai sabendo das novas. Essa aqui mesmo surgiu rapidamente, nós conversamos no horário diferente, nós costumamos fazer às 10 da noite, mas a gente achou muito importante incluir essa live, então fique atento, você precisa curtir a nossa página aí e ficar atento para receber as notificações. Deus abençoe todos vocês, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, gente. Obrigada.